Eu nunca me senti muito maternal. Eu sempre fui muito assim, ai, que bonitinho, criança, entendeu? Assim, Sim. eu nunca me senti muito maternal. Mas quando a Clara nasceu, minha primeira filha, né? Eu senti todo aquele amor, veio com ela, aquele amor, né, e tal. Mas também aquele peso da responsabilidade. É muito assustador, Sim. né? Quando a gente tem um primeiro filho, é muito assustador. E você já estava produzindo, já estava trabalhando? Já estava, né? Então... Já era do El Chamar, já cantava no El Sim. Chamar, ainda não tinha chegado na época do Diante do Trono. Mas assim, foi muito assustador, tudo novo, uma criança, um bebê chorando à noite, sabe aquela coisa assim meio traumática, né? Mas superamos, e daí quando a Clarinha estava com 4, 5 meses, ela sempre esteve aqui, nos adaptamos. Mas quando meu segundo filho nasceu, o Miguel nasceu, aí eu senti uma diferença de um e de outro. Eu me conectei ao Miguel, de uma forma que eu não tinha me conectado à Clara. Né? E isso evidenciou um problema. Porque, o que eu percebi? O Miguel era o João, a Clara era eu. Eu me via de novo na Clara. E até ali, Karine, eu não gostava da Helena. Eu não queria Helena. Entendeu? Nada em mim era bom. Então, quando as pessoas falavam assim, Helena, ela é a sua cara. Ela é igual até você. Isso você falava, não queria. Eu não queria, entendeu? Eu não falava isso com a minha boca, mas dentro de mim, não, ela não é não. Entendeu? Ela é igual o pai dela, entendeu? E ela tinha as reações igual as minhas, ela tinha um temperamento igual o meu, entendeu? E isso começou a gerar atrito. E aí, aquilo me deu muito desespero, porque eu sentia assim, eu não amo o suficiente a minha filha como eu amo o Miguel, né? E aí eu fui para Deus. E também você só se deu conta depois que pôde comparar. Sim, quando eu pude porque comparar. Até então estava no automático. Estava no automático, entendeu? A gente só tinha ela, eu não tinha padrão de comparação. Sim. Né? E o Miguel nasceu com um parto difícil. Ele nasceu com cordão umbilical enrolado, ele quase morreu. Ele teve um grande livramento. Quando o Miguel veio para o meu colo, ele estava com a parte branca do olho, vermelho sangue. E ele estava todo pintado de tanto que o cordão... Apertou. Se ela tirasse, foi parto normal, se ela tirasse ele até o fim, ela tinha matado ele. Mas como ela percebeu que ele estava com oxigenação baixa, ela desconfiou que era uma circular. Quando ela me tocou, ela viu que era uma circular e tentou tirar como um colar do bebê. Mas ela não conseguiu. Então, o que ela fez? Quando ela tirou a cabeça dele, ela parou ele para cortar o cordão umbilical ali. Nessa parada, eu desfaleci de fazer o esforço. E aí eu quebrei a clavícula dele. Eu apertei ele quebrou a clavícula. Gente. Então, quer dizer, ele veio para mim todo com o olhinho branco, todo vermelho, todo pintado e com a clavícula quebrada. Então, enfaixaram, ele ficava imobilizado e ele chorava horrivelmente, de 6 da tarde até meia-noite, todos os dias. Mas aquilo não importava. Eu estava pronta para acolher aquele bebê, para cuidar daquele bebê. Eu olhava para ele e falava assim, ele é lindo, ele é lindo. E o pessoal olhava para mim, tipo assim, ele estava todo inchado, todo pintado, né? O Samuel Misraí, que é um amigo de longa data, né? Foi visitar, falou assim, eu falei assim, olha, não é lindo, Samuca? O Samuca olhou e falou assim, Helena, vai ficar. Vai ficar. Hoje ele tem cara de joelho. Samuca, vai embora daqui. Sai daqui. Eu ficava brava, né? Eu me conectei a ele de um jeito... Eu tinha uma paciência que eu não tive com a Clara. E o João, em contrapartida, o João ficava desesperado quando ele começava a chorar. E eu falava com o João, João, deixa o Miguel comigo. Vai cuidar da Clarinha. Entendeu? E aí eu fui deixando a Clarinha pro João. A Clarinha pro João. E eu me concentrava no Miguel. E ela começou a sentir. Sim. Né? Ela começou a sentir. E eu também comecei a sentir. E eu tentava reparar isso, Karina, com presente. Olha, filha, o que a mamãe trouxe para você? Eu enchia a Clara de presente. Mas ela não precisava de presente, ela precisava de amor. Sim. Ela precisava de olho no olho, ela precisava de ser ouvida, ela precisava de colo. Sim. Entendeu? Ela regrediu, ela tinha 3 aninhos. Ela quis voltar a mamar no peito. Nossa. Porque ela viu o Miguel mamando no peito. É um jeito dela ter a tua atenção. Exatamente, entendeu? E acaba gerando até, às vezes, tem criança que começa a ficar doente mais facilmente, porque fala assim, eu vou ser cuidada. Sim. Quando eu tô doente, eu me dá o remédio, me dá atenção. Isso, não é? Exatamente. Então, isso ficou muito claro, assim, né? Essa diferença. E eu não conseguia entender por que eu estava aqui. Senhor, ela é minha filha, me ajuda. Como é que eu posso ter essa barreira? Também, né? É uma culpa. Como é que eu posso ter essa barreira com a minha filha? Né? Mas aí, Karina, alguns anos mais tarde, quando a Clarinha aí já estava com 6 anos, aí eu entendi. O problema era eu, não era a Clara.
O problema eram as feridas que eu carregava. Os problemas eram os meus traumas, o meu sentido de inadequação, né? Eu me conectei ao Miguel porque o Miguel era homem, era diferente de mim, era o João, entendeu? E a Clara era eu. E eu comecei a ouvir muitas mães que têm esse problema. Elas têm uma ruptura com a filha e se conectam ao filho. Né? Mas isso não é de Deus, gente. Não é de Deus preferir um filho. Não é de Deus. A gente vê na Bíblia mesmo quanto dano isso causou. Na vida de Esaú e Jacó, né? Nas comparações entre os irmãos de José. A gente sabe isso, o dano que isso causa. Né? Então é uma causa que a gente tem que levar diante de Deus e falar, Senhor, me ensina a amar os meus filhos. Cada um na sua diferença, na sua peculiaridade. Eles têm um propósito de vida. Eles são amados pelo Senhor. Eu não posso aceitar isso como normal, porque não é. Né? E o Senhor foi me ensinando, me curando, né? Me fazendo ver a Clara de um outro jeito. E aí eu fui me aproximando da Clara, me conectando com a Clara novamente. Deus foi fazendo uma obra. Mas esses anos... Ela se abria? Ela falava como ela se sentia? Não, ela não falava. Ela era... mas aí, quando ela entrou na adolescência, assim, eu passei a ver claramente. Ela não se gostava. Era eu de novo. Sim. Ela não se gostava. Ela não se sentia aceita. Ela sentia, você prefere o Miguel, o Arthur. Entendeu? Quando nasceu a Sofia, que foi a 4ª filha, né? Aí agora tem outra menina, não sou só eu de menina. Sabe como? E a Sofia nasceu com os olhos azuis, né? Então, assim, era a Helena de novo, Karina. Entendeu? E eu me esforcei tanto para aplacar o dano. Mas a gente tem que entender que tem uma obra que nós não fazemos. Quem cura o espírito do homem, quem salva, quem resgata, quem convence, é o Espírito Santo. Né? O nosso papel é amar, é declarar esse amor, é afirmar esse amor, é dizer a verdade, gentilmente, é confrontar quando for preciso, mas convencer, essa é uma obra do Espírito. Né? E eu peço a Deus que ela seja cada dia mais curada pela obra do Espírito no coração dela, sabe? Eu sei que ela carrega muitas coisas que as minhas dores plantaram nela. E é tão interessante, a gente tem que estar atento a isso, porque a gente acaba reproduzindo nos nossos filhos aquilo que mais nos feriu. Né? A gente acaba repetindo. O diabo ele faz uma teia através das nossas emoções feridas. Né? Então, por isso que a gente tem que buscar a cura das memórias, a cura da nossa alma, das nossas emoções, né? Todos os dias, para a gente não causar dano na vida dos outros, como sofremos danos. Né? Você consegue, hoje em dia, ser liberta da culpa? Consigo. Hoje, sim. Porque eu vejo, né, nós somos fadados ao erro, né? A gente erra, por mais que a gente tenha o arrependimento, eu sei que é um processo. Sim. Né, esse de se curar. Foi maravilhoso o dia que eu fazendo terapia, né? A minha terapeuta falou assim, Helena, eu cheia de culpa. Eu não fiz isso, eu tinha que ter feito aquilo, a culpa é minha. Né? E ela falou assim, Helena, você fez o que você deu conta. Essa frase foi libertadora para mim. Entendeu? Porque naquele período que a Clara nasceu, eu não dava conta nem de mim, cara. Entendeu? Eu fui uma mãe presente, eu não abandonei, eu não negligenciei, entendeu? Eu fui aquela mãe participativa, mas eu não amava nem a mim mesma. Como é que eu podia amar o outro? A outra, entendeu? Então, o Espírito Santo foi me ajudando a processar isso. Mas eu quero fazer uma história nova, então deixa eu te curar. Sim. Deixa eu te curar para eu escrever uma outra história. Sim. Né? E assim ele fez, né? Hoje eu e a Clara somos mulheres muito diferentes, mas eu a amo profundamente, profundamente. Gosto de tudo que ela faz? Não. Como eu também não gosto de tudo que o Miguel faz. Você não gosta nem de tudo que a gente faz, né? Nem de tudo que o Miguel faz, nem de tudo que o Arthur faz, nem de tudo que a Sofia faz, nem de tudo que o João faz, nem de tudo que eu faço. Né? Então a gente entende que é possível amar como fomos amados. Porque Jesus não me amou quando eu fazia tudo que ele queria. Né? E foi esse padrão de amor que ele falou, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Sim. E ele não me amou quando eu estava morta, ignorante das minhas transgressões. Eu já fui amada ali. Né? Então, ele foi me ensinando, e isso foi importante para eu me perdoar. Né? Eu precisei de me perdoar, porque sem dúvida eu errei, mas
eu não tinha condição, né? E aí eu fui lembrando das coisas boas, porque a gente só se lembra das coisas ruins, né? Eu fui me lembrando das coisas boas que eu fiz como mãe. E a própria Clara me ajudou nesse processo, né? Quantas vezes ela falou comigo: mãe, você foi uma ótima mãe, para com isso, né? Aí eles traziam à minha memória, os filhos. Mãe, você fez isso. Mãe, você lembra quando você fez aquilo? Deus foi trazendo boas memórias para me curar, né? Parece que o diabo ele coloca um véu para a gente não se lembrar de coisas boas. A gente só se lembra de coisas ruins. Isso não leva a gente para um caminho de cura. Só lembra os pecados com uma memória boa. Boa, com detalhes. Você vê como inverte? Sim. Como se fosse o suprassumo da... O suprassumo. Fica aquela acusação mesmo de Satanás, né? E o perdão de Deus nos libera para também nos perdoarmos e seguirmos um outro caminho. Não um caminho de ficar se culpando, se lamentando, porque isso não vai levar a gente para a cura. Sim. Né?